muitas graças, não, por a oportunidade de apresentar aqui algumas das reflexões que tenho hecho sobre a questão do fascismo, pero pensar como podemos pensar no fascismo contemporâneo, se podemos dizer desta maneira. E neste sentido é pensar como as crises estatais em América Latina e claro, vou privilegiar acá o Brasil. Vou tratar de pensar que passamos hoje em Brasil por um processo de fascistização, não? Que estou chamando de processo de fascistização. E este texto, todavia, estas reflexões estão em construção, né? E, por lo tanto, há aspectos no sentido teórico e metodológico que necessito aún desenvolver, né? Pero intento apresentar uma leitura que é um pouco polêmica, né? Que é isto que estou chamando de processo de fascistização em la sociedade brasileira, né? E penso em desenvolver aqui em 3 aspectos que são fundamentais para esta construção. O primeiro é o conceito de hegemonia e crises, o conceito de fascismo, por ele mesmo, e Fran já apresentou muito bem, não vou repetir, né? E a distinção entre fascismo e autoritarismo, principalmente em América Latina. Como podemos distinguir, né, os dois conceitos ou os dois fenômenos, para poder pensar os avanços do conservadorismo em Brasil, que, como Florestan Fernandes, eu creio que porta um gene do fascismo, né? Por supuesto que temos que pensar nesta relação a questão da ideologia, principalmente para que podamos pensar as alternativas e pensar em uma hegemonia desde abaixo. Trago aqui algumas das contribuições de Gramsci e também de Poulantzas para a compreensão do conceito de hegemonia e de crises, né? E porque creio que no caso brasileiro houve uma crise de hegemonia da classe dominante, sem que as classes dominadas tenham avançado para a construção de uma hegemonia que pudesse haver planteado a questão da correlação de forças entre as classes sociais. Bem, Gramsci escreve muito é a categoria, digamos, mais importante, uma das mais importantes em Gramsci, a questão da hegemonia, não? E para que podamos avançar naquilo que creio ser importante, que é como se conquista ou como se tem uma hegemonia entre as classes dominantes e a sociedade civil, né? E pensar a sociedade civil num contexto mais amplo, né? Obter a hegemonia significa obter do conjunto da sociedade, e aí é pensar a sociedade civil e a sociedade política, por lo tanto, o Estado, el aval para a condução da vida social, cultural e política de uma sociedade.
las relações de forças no interior de essa sociedade é importante para podermos compreender as dinâmicas das formações sociais distintas e a forma como estas formações sociais se organizam. Claro que acá estou pensando em la constituição de uma formação social específica que é de Brasil, pero algumas destas características podemos pensar que extrapola, não, Brasil, e se podemos encontrar muitos destes traços, né, em toda a formação social em América Latina. E Gramsci nos traz uma questão que creio extremamente importante para pensar esta crise da hegemonia, que associar a crise da hegemonia à crise da autoridade, né? A crise de autoridade é um elemento particular da crise mais general, que é a crise orgânica do Estado liberal. Aqui introduz um aspecto que para nós é extremamente importante, que é o aspecto ideológico do domínio da classe. E podemos encontrar isso mais claramente no caderno 13, na nota 23, em que Gramsci descreve que em certo ponto de sua vida histórica, os grupos sociais se separam de seus partidos tradicionais, ou seja, que os partidos tradicionais, em aquela determinada forma organizativa, com aqueles determinados homens que os constituem, os representam e os dirigem, não são já reconhecidos como sua expressão por sua classe ou fração de classe. Quando estas crises têm lugar, a situação imediata se vuelve delicada e peligrosa, porque o campo queda aberto a soluções de força, a atividade de potências oscuras representadas pelos homens providenciais ou carismáticos. Fran falou um pouco sobre o personagem carismático, não? Que neste momento não, para mim não é importante trabalhar, podemos pensar em um outro momento, não? Pero para tentar compreender estas relações quando pensamos em Brasil, não? Se a crise cria situações perigosas, porque as classes trabalhadoras não possuem a mesma capacidade de orientar-se rapidamente e de reorganizar-se com o mesmo ritmo que a classe tradicional dirigente, que además tem um numeroso personal adestrado, pensamos acá em toda a burocracia, né, que compõe o Estado, cambia, por lo tanto, os homens e programas e reabsorve o controle que se estava escapando rapidamente, né, e que isso já não possui as classes que Gramsci chama de classes subalternas, né? E quero trazer um pouquinho a contribuição de Polantzas, porque em caso brasileiro, creio que a concepção de hegemonia desenvolvida por Polantzas, que é um tanto distinta da que planteia Gramsci, né? Principalmente os primeiros textos, os primeiros escritos de Polantzas, porque Polantzas parece negar a hipótese de que uma classe pueda ser hegemônica, por lo tanto dirigente, antes de ser classe dominante, né? E podemos entender a hegemonia em Gramsci
como um processo, né? E, portanto, como um processo não é um conceito ambíguo e tampouco polissêmico, como alguns autores querem crer, né? Pero las categorias planteadas por Polantzas que trago ahora para pensar como las fracciones de clase de la burguesía y su construcción de una categoría que me parece nueva, que es pensar la categoría de burguesía nacional y su división en la burguesía compradora e la burguesia interna, para pensarmos nesta análise da formação social do Brasil. O que entende Polantzas por burguesia nacional? É a fração autóctona da burguesia que, a partir de certo tipo e grado de contradições com o capital imperialista estrangeiro, ocupa em la estrutura ideológica e política um lugar relativamente autônomo, apresentando assim sua própria unidade. Este lugar, referido à la determinação estrutural de classes, não se reduz à suposição de classe, sino que tem efeitos sobre ela. A burguesia nacional é suscetível, em determinadas situações de luta anti-imperialista e de liberação nacional, a adotar posições de classe que lo inclui o pueblo e logo estão sujeitos a este tipo de aliança ou busca uma aliança com as massas populares, com as classes populares. A burguesia compradora é a fração burguesa que não tem base para a acumulação de capital, né? Atua de alguma maneira como um simples intermediário do capital. E a esta concepção, Polantzas agrega um novo conceito de burguesia, que é a burguesia interna. Esta burguesia interna coexiste com setores propriamente compradores, já não possui em grados certamente desiguais em las diversas formações imperialistas as características estruturais de la burguesia nacional. Mas por que esta questão creio que é importante? Porque, em caso de Brasil, durante os governos de PT, principalmente no período de Lula, do governo Lula, houve uma promoção de esta fração da burguesia, ou melhor, em palavras mais claro, né? Esta burguesia nunca estuvo fora do poder, pero neste período houve uma melhor posição dentro do bloco em el poder. É importante destacar que durante estes governos houve um grande incentivo para o chamado neodesenvolvimento. Se bem esta fração da burguesia podia crescer a nível nacional e internacional, estava em desacordo com os interesses de outras frações de classe. O bloco governante em Brasil compreende inumeráveis frações burguesas rivais, algumas delas organizadas como forças sociais e em condições de disputar a hegemonia. É importante porque nestes governos que chamamos de governo de coalição de classes, dada a conjuntura interna e externa, já não poderia manter nenhum consenso para poder governar. A classe média, regida por interesses privados e a disputa que liderava os meios de comunicação, especialmente a televisão,
intensificou a disputa em las eleições em 2014 com Dilma Rousseff, que culmina 2 anos depois com o golpe de Estado. É importante pensar como se PT não representava uma hegemonia das classes populares, pero também não representava, estava em el poder, pero não representava tampouco os interesses completos, digamos, da classe dominante, ou melhor dizendo, de uma fração desta classe dominante, que é a burguesia financeira. Isso me leva a pensar como que o ascenso e estas contradições internas em Brasil leva a este processo de fascistização. E aqui trago um pouco, muito rapidamente. Verônica, pode me dizer quanto tempo tenho? Bueno, quero pensar este conceito de fascistização como foi desenvolvido por Nikos Poulantzas em seu livro Fascismo e Ditadura. E é importante pensar aqui, tanto Gramsci como Poulantzas nos dão muitos elementos para pensar o fascismo como uma questão teórica e também ideológica. Poulantzas vai apontar que em uma formação social capitalista, onde a burguesia está dividida em frações de classes, o terreno de la dominação política não é ocupado por solamente uma classe ou fração dela. O processo de fascistização é porque há uma exacerbação das contradições internas do bloco em poder, e estas contradições manifestam-se em plano político, em plano ideológico, e essa repercute em uma crise de representação partidária e também na crise ideológica profunda que afetam este bloco. Gramsci chama de ruptura, que há uma ruptura neste momento entre representantes e representados. E esta ruptura reflete em todo o organismo do Estado. Então, o início do processo de fascistização corresponde a uma radicalização dos partidos burgueses em la direção a uma forma de estado de exceção. Como neste processo, a forma democrático-parlamentar de Estado se conserva em la aparência intacta, as relações entre as classes e frações dominantes, por um lado, e o aparato estatal, por outro, não se estabelece pelo canal de los partidos políticos, ou pelo menos não de los partidos políticos tradicionais. Ao longo deste processo de fascistização, assistem a uma proliferação característica da instabilidade e incapacidade hegemônica, de ter a hegemonia de las organizações, incluso de los partidos, de las classes e também de las frações de classes dominantes. Poulantzas habla de uma crise de ideologia dominante que permite, né, o ascenso do fascismo. Pero esta crise ela também está de uma maneira de pensar a ideologia não somente da classe dominante, pero a ideologia de uma maneira generalizada. Não? A crise profunda da ideologia dominante e também uma crise profunda
en las masas populares. Bueno, Polanyi hace aqui uma espécie de etapas onde esse processo se concretiza, não? Do processo de fascização hasta a implementação de um regime fascista. Claro que quando pensamos em fascismo em América Latina e pensamos em fascismo em Brasil, não estamos pensando em um regime fascista e tampouco temos os indícios de um Estado fascista, pero o fascismo como ideologia que está certamente muito presente. E aqui quero trazer a contribuição para pensar este fenômeno em América Latina de Florestan Fernandes e também de Leandro Konder. Não? Tanto Leandro Konder como Florestan Fernandes chamam a atenção para a distinção de los conceitos de ditadura, os conceitos de autoritarismo e o conceito de fascismo. O Florestan Fernandes, em um texto que creio um dos textos mais importantes para pensar a teoria do autoritarismo em América Latina e pensar como se configura estas relações em Brasil, nos leva a pensar como que este Estado se forma como um Estado autocrático, heterogêneo e se produz, não, se reproduz em três etapas ou três fases. Primeira delas, a fase, a etapa democrática. Surge como uma contraparte necessária de uma oligarquia perfeita. Não? Os oponentes reais eles são desqualificados ou neutralizados. A maioria não tem uma influência concreta, né? E a sociedade civil, que abrange também os setores que suportam e legitimam a ditadura de classes aberta e este Estado, é que chama de uma democracia restrita, ou como alguns atores em Brasil pontuaram, como uma democracia de baixa intensidade. A outra etapa, que ele chama de etapa autoritária, que aparece como uma conexão inevitável de uma política econômica dura, né, que necessita saturar várias funções diretas e indiretas que dependem, não? Como a incorporação, a implantação de um novo padrão de acumulação capitalista, a expansão da grande corporação pública estrangeira e nacional privadas, fortes transferências de recursos materiais e humanos e a criação de uma nova infraestrutura econômica. E, por último, etapa fascista. Esta etapa se implanta em el Estado e nasce de necessidades ultra-repressivas e de la institucionalização de la opressão sistemática. A função principal de esta conexão é a fragmentação do movimento obreiro e sindical, assim como a neutralização de qualquer protesta popular. Porque podemos pensar que o fascismo em América Latina ele é como prevalece como uma ideologia e utopia. Não? E aqui é pensar que as manifestações do fascismo em América Latina constituem de poder arcaico, mas como este fascismo se apresenta
com uma força moderna e seus objetivos mais recentes estão relacionados com o desenvolvimento com segurança, despliegue da ingerência das potências capitalistas hegemônicas e empresas multinacionais. Não? Então, acá, o fascismo pressupõe mais uma exacerbação do uso autoritário e totalitário da luta de classes, a opressão social. Por el estadio Azteca. Pero para encerrar, pensar como acá, né? Também a apresentação deste fascismo apresenta as características do fascismo original, pero não é o mesmo. E temos que entender o fascismo. Então, bueno, eu vou tentar encerrar aqui e pensando nos elementos que me levam a pensar que em Brasil podemos dizer, se não podemos dizer que há desenvolvimento do fascismo ou do regime fascismo, como se apresentou em sua forma original em Itália e um pouco em Alemanha. Há aqui o que estou chamando de processo de fascistização e que traz elementos de movimento, pero não partido, né? Mas de movimento reacionário de massas com predomínio de la alta classe média voltada, e aqui é a questão central, contra reformismo burguês com base popular, né? Que se representou nos governos Lula, né? E que chega ao governo cooptado por el capital financeiro internacional. É, por assim dizer, como fascismo neoliberal. Claro que aqui há uma discussão muito grande sobre duas questões que todavia não vou a trabalhar acá, mas que sinto a necessidade de desenvolver melhor, né? Que está se compreendendo hoje como fascismo social e também que alguns autores planteiam como uma face de fascismo democrático.